Existe uma dor em você que não pode esperar mais. Talvez você tenha chegado até aqui carregando uma dor que ninguém percebe. Uma dor que não aparece no corpo, mas pesa no coração. Uma dor que você aprendeu a esconder, a disfarçar com sorrisos, a empurrar para o fundo da alma para conseguir continuar. Mas hoje, antes de qualquer palavra, antes de qualquer pedido, existe algo que você precisa ouvir com o coração aberto. Jesus vê. Ele vê o que você silenciou. Ele vê o que você normalizou. Ele vê o que você tentou suportar sozinho. Jesus não se aproxima apenas quando a ferida é visível. Ele se aproxima quando a dor é íntima, quando o cansaço é profundo, quando a alma já não tem mais forças para explicar o que sente. Nada do que te machuca passa despercebido aos olhos dele. Talvez você esteja vivendo há tanto tempo com essa dor que ela já parece parte de você. Talvez você tenha aprendido a conviver com o incômodo, com o medo, com a ansiedade, com a tristeza que vem e vai sem aviso. Talvez você tenha pensado, é assim mesmo, vai passar, não é nada. Mas Jesus não trata como nada aquilo que te fere. Ele não minimiza a tua dor. Ele não te julga por estar cansado. Ele não te cobra força quando o que você mais precisa é descanso. Jesus te vê por inteiro. Vê o que você perdeu. Vê o que te feriu. Vê as palavras que te machucaram. Vê as situações que te quebraram por dentro. Vê as noites em que você tentou dormir, mas a mente não desligava e o coração não encontrava paz. E é exatamente aí que a cura começa. Não quando você se mostra forte, mas quando você para de esconder. Hoje Jesus te convida a não fugir mais daquilo que precisa ser curado. Ele não te pede explicações longas. Ele não exige que você saiba nomear a dor. Ele apenas pede que você permita que ele se aproxime, porque a cura não começa no corpo. Ela começa no reconhecimento. Começa quando você admite, há algo em mim que precisa de cuidado. Jesus nunca passou indiferente pela dor de ninguém. Nos evangelhos ele parava, ele olhava, ele tocava, ele restaurava. E ele continua fazendo isso hoje. Mesmo que a tua dor não tenha diagnóstico. Mesmo que ela não seja compreendida por quem está ao teu redor. Mesmo que você não saiba explicar exatamente o que dói. E Jesus sabe. Nada em você está esquecido. Nada em você é invisível. Nada em você é irrelevante para Deus. Talvez você tenha chegado até este vídeo cansado de orar sempre pelas mesmas coisas. Cansado de pedir e não ver respostas imediatas. Cansado de esperar. Mas hoje não é sobre cobrança. Hoje é sobre acolhimento. Hoje é sobre permitir que Jesus entre exatamente no lugar onde você mais se fechou. Não apresse este momento. Não tente ser forte agora. Apenas fique. Respira e permita que a presença de Jesus comece a tocar o que precisa ser curado. Porque quando ele vê, ele cuida. E quando ele cuida, nada permanece igual. Quando Jesus começa a curar, ele não age com pressa. Ele não trata apenas os sintomas. Ele vai à raiz. Muitas vezes, aquilo que dói no corpo começou primeiro na alma. Uma sobrecarga emocional que nunca foi liberada. Um medo constante que se instalou em silêncio. Uma ferida antiga que o tempo não apagou, apenas escondeu. Jesus conhece esse processo. Ele sabe que há dores que não aparecem em exames, mas roubam a paz, o ânimo e a esperança. Por isso, antes de restaurar o exterior, ele toca o interior. Talvez você esteja vivendo com a mente cansada, pensamentos repetitivos, preocupações que não te deixam descansar. Uma sensação constante de alerta, como se algo ruim estivesse sempre prestes a acontecer. Jesus vê isso, e ele não ignora. A cura que Jesus oferece começa no lugar onde você mais se fechou. No lugar onde você decidiu suportar sozinho. No lugar onde você se acostumou a sobreviver, em vez de viver. Ele entra na mente que não descansa. Ele entra no coração que se endureceu para não sentir dor. Ele entra na alma que aprendeu a se calar para não incomodar ninguém. E ali, com delicadeza e autoridade, ele começa a reorganizar tudo. Jesus não chega impondo peso. Ele chega trazendo alívio. Ele não te acusa por estar fraco. Ele te sustenta enquanto você se recompõe. Talvez você tenha perdido a capacidade de sentir alegria como antes. Talvez coisas simples tenham se tornado pesadas. Talvez você acorde já cansado, mesmo depois de dormir. Isso não te torna menos espiritual. Isso não te torna fraco. Isso te torna humano. E Jesus não rejeita a tua humanidade. Ele a acolhe.
A cura interior acontece quando você permite que Jesus toque pensamentos que te ferem, memórias que te prendem e sentimentos que você nunca conseguiu expressar. Ele não força lembranças. Ele não expõe feridas para te envergonhar. Ele toca com amor aquilo que precisa ser restaurado. E aos poucos, aquilo que estava desordenado começa a se alinhar. A mente começa a encontrar descanso. O coração começa a respirar com menos peso. A alma começa a sentir segurança novamente. Nem sempre a cura interior é barulhenta. Às vezes, ela acontece no silêncio. No momento em que você percebe que não está mais tão pesado como antes. No instante em que o medo perde força. Na hora em que a esperança volta a nascer, ainda que de forma pequena. Jesus trabalha assim. Ele não promete ausência de lutas, mas promete presença constante. Ele não remove todas as dificuldades de uma vez, mas fortalece você para atravessá-las. Hoje permita que ele cuide do que está dentro, do que ninguém vê, do que você tentou controlar sozinho, do que você tentou ignorar para seguir em frente. A cura interior não acontece quando tudo se resolve externamente. Ela acontece quando você descobre que não está mais sozinho por dentro. E quando o interior começa a ser restaurado, o exterior responde. O corpo sente, a vida sente, as escolhas mudam. A forma de caminhar se transforma. Jesus está trabalhando em você agora. Mesmo que você ainda não consiga perceber tudo, mesmo que o processo pareça lento, a cura começou. Agora é tempo de clamor. Não um clamor tímido, nem distante, mas um clamor que nasce da fé e se levanta com autoridade no nome de Jesus. Porque quando Jesus entra em ação, tudo o que não vem de Deus começa a perder força. Neste momento não importa há quanto tempo a dor existe. Não importa o nome que deram a ela. Não importa se disseram que não havia solução. Existe um nome acima de todo nome, e é a ele que nos dirigimos agora. Jesus Cristo. Pelo poder do teu nome, toda enfermidade começa a se enfraquecer. Toda opressão invisível começa a recuar. Toda raiz de dor que se instalou no corpo, na mente ou na alma, começa a ser tocada pela tua autoridade. Agora, em oração, nós não pedimos apenas alívio. Nós declaramos libertação. Tudo o que não veio de Deus, saia. Tudo o que se levantou contra a vida, contra a saúde, contra a paz, perca a força agora. Toda carga espiritual invisível, toda pressão que não pode ser explicada, toda angústia que aperta o peito, seja quebrada. Jesus entra com tua luz onde houve escuridão prolongada. Entra com tua verdade onde houve confusão. Entra com teu poder onde o medo se instalou. Se existe algo agindo silenciosamente contra o corpo, seja interrompido agora. Se existe algo drenando forças emocionais, seja cessado agora. Se existe algo tentando roubar a esperança, seja exposto e removido. O nome de Jesus não é apenas consolo, é autoridade. Onde Jesus pisa, nada permanece do mesmo jeito. Onde Jesus fala, cadeias se rompem. Onde Jesus toca, a vida responde. Agora, em fé, declare junto comigo, mesmo que seja em silêncio. Jesus está agindo em mim. Jesus está tocando o que precisa ser curado. Jesus está quebrando o que me prende. Não importa se você sente algo ou não. Não importa se o corpo reage agora ou depois. O mundo espiritual responde à autoridade de Cristo, não às sensações humanas. Toda palavra negativa lançada contra você perde validade. Todo diagnóstico que tentou definir o teu fim perde poder diante do nome de Jesus. Toda sentença que não veio de Deus cai por terra. Jesus sela este corpo com tua presença. Sela esta mente com tua paz. Sela esta alma com tua verdade. Que cada célula receba vida. Que cada pensamento seja alinhado. Que toda área fragilizada seja fortalecida. Se houve ataques invisíveis, que sejam neutralizados. Se houve desgaste prolongado, que seja restaurado. Se houve feridas abertas, que comecem a cicatrizar. Jesus não age pela metade. Ele começa e completa. Agora, respire fundo. Permaneça. Não interrompa este momento. A cura não é apenas um evento. É um mover contínuo da graça de Deus. Mesmo que os sinais ainda não sejam visíveis, algo já foi deslocado. Algo já foi quebrado. Algo já começou a mudar. Jesus está no controle deste processo. Nada fugiu das suas mãos. Nada escapou do seu olhar. Continue confiando. Continue permitindo. A obra está em andamento. Depois do clamor vem o descanso. Não o descanso da ausência de lutas, mas o descanso de quem sabe em quem confiou.
Jesus não te trouxe até aqui para te deixar no meio do caminho. Aquilo que ele começou em você, ele sustenta. Aquilo que ele tocou, ele acompanha. Aquilo que ele curou por dentro, ele continua fortalecendo por fora. Agora é tempo de permitir que a paz se estabeleça. Uma paz que não depende das circunstâncias. Uma paz que não precisa de explicações. Uma paz que nasce da certeza de que Deus está no controle. Mesmo que a cura ainda esteja em processo. Mesmo que o corpo ainda esteja se ajustando. Mesmo que a mente ainda esteja aprendendo a descansar. Jesus permanece. Ele não se afasta depois do clamor. Ele fica. Ele guarda. Ele sustenta. Neste momento, entregue tudo o que ainda pesa. O medo de recaídas. A ansiedade pelo amanhã. A necessidade de entender cada detalhe. Você não precisa controlar o processo. Você só precisa permanecer na confiança. Jesus sela agora tudo aquilo que foi tocado. Sela o corpo para que a cura continue fluindo. Sela a mente para que pensamentos de medo não retomem espaço. Sela a alma para que a esperança permaneça firme, mesmo nos dias difíceis. Nada do que foi feito em oração se perde. Nada do que foi entregue se desfaz. Nada do que Deus começou fica inacabado. Talvez você não acorde amanhã com tudo resolvido, mas acordará sabendo que não está mais sozinho. E isso muda tudo. Aos poucos você perceberá sinais. Uma respiração mais leve. Um pensamento menos pesado. Uma noite com mais descanso. Uma fé que, mesmo silenciosa, permanece viva. Esses são frutos do cuidado de Deus. Não despreze os pequenos avanços. Não se compare com processos de outros. Cada cura tem seu tempo. Cada história tem seu ritmo. O que importa é que Jesus está presente em cada etapa. Agora descanse. Permita-se pausar. Permita-se confiar. Se pensamentos tentarem voltar, lembre-se. Você não carrega mais sozinho. Se o medo tentar se levantar, lembre-se. Você está guardado. Se a dúvida sussurrar, lembre-se. Deus não falha. A obra não termina aqui. Ela continua na sua rotina, no seu dormir, no seu acordar, nos seus silêncios. Jesus caminha com você. E mesmo nos dias em que você se sentir fraco, Ele continuará sendo forte. Mesmo nos dias em que você se sentir confuso, Ele continuará sendo fiel. Mesmo nos dias em que você não souber orar, Ele continuará intercedendo. Receba agora essa paz. Receba esse cuidado. Receba essa esperança renovada. Porque quem confia em Jesus não permanece quebrado para sempre. Ele restaura. Ele sustenta. Ele cura. Amém.